Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis. Ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais. A democracia ocidental tem origem em Atenas, na Grécia. Os gregos antigos criaram a ideia de cidadania, que se estendia àquele que é considerado cidadão e poderia exercer o seu poder de participar na política da cidade. A democracia grega era restrita e essa ideia começou a mudar a partir da Revolução Francesa e do Iluminismo moderno, que, por meio de republicanismo, passaram a advogar por uma participação política de todas as classes sociais. Ainda na modernidade, apesar de avanços políticos e de uma ampliação do conceito de democracia, as mulheres não tinham acesso a qualquer tipo de participação democrática ativa nos países republicanos, fato que somente começou a ser revisto com a explosão do movimento feminista, que culminou na liberação, pela primeira vez na história, do voto feminino na Nova Zelândia em 1893. Tipos de democracia. Podemos estabelecer três tipos básicos de democracia. Democracia direta é a forma clássica de democracia exercida pelos atenienses. Não havia eleições de representantes, havia um corpo de cidadãos que legislava. Os cidadãos reuniam-se na Ágora, um local público que abrigava as assembleias legislativas, onde eram criadas, debatidas e alteradas as leis atenienses. Cada cidadão podia participar diretamente emitindo as suas propostas legislativas e votando nas propostas de leis de outros cidadãos. Os cidadãos atenienses tinham muito apreço por sua política e reconheciam-se como privilegiados por poderem participar daquele corpo tão importante para a cidade. Por isso, eles levavam a sério a política. Os cidadãos preparavam-se mediante o estudo da retórica, do direito e da política para as assembleias. Eram considerados cidadãos apenas homens, em sua maioridade nativos de Atenas ou filhos de atenienses livres. Democracia representativa. As democracias representativas são regidas por constituições que estabelecem o Estado democrático de direito. Nessas organizações políticas, todo cidadão é considerado igual perante a lei, e todo ser humano é considerado cidadão. Não pode haver desrespeito à Constituição, que é a Carta Maior de Direitos e Deveres do país, e os cidadãos elegem representantes que vão legislar e governar em seu nome, sendo representantes do poder popular nos poderes executivo e legislativo. A vantagem desse tipo de organização política é a exequibilidade, e sua desvantagem é a brecha para a corrupção e para a atuação política em benefício do privado e não do bem público. Por ser um sistema em que a participação política não é exercida diretamente, mas por meio de representações, ele é chamado de democracia indireta. A democracia participativa. Existem eleições que escolhem e nomeiam membros do executivo e do legislativo, mas as decisões somente são tomadas por meio da participação e autorização popular. Essa participação acontece nas assembleias locais, em que os cidadãos participam, ou pela observação de líderes populares nas assembleias restritas, que podem ou não ter direito a voto. Também acontecem plebiscitos para ser feita uma consulta popular antes de tomar-se uma decisão política. Esse tipo de democracia permite uma maior participação cidadã, mesmo com a ampliação do conceito de cidadania, e pode ser chamada de democracia semidireta. Para ser considerado efetivamente uma democracia, um país deve conter, entre outras coisas, 1. A liberdade de expressão e de imprensa. 2. Possibilidade de voto e elegibilidade política. 3. Liberdade de associação política. 4. Acesso à informação. E 5. Eleições idôneas. Como tantas outras coisas no Brasil, a relação entre democracia e política aqui é complicada. Na Primeira República, ou República Velha, tivemos um período provisório comandado por setores militares. Um período em que a chamada política café com leite deu início a um longo conchavo entre líderes de São Paulo e Minas Gerais para a presidência do país. Em 1930, uma chapa liderada por Júlio Prestes, paulista, é indicada e eleita. Porém, os políticos mineiros não aceitam a eleição, iniciando a Revolução de 1930, que acaba com a República e inicia a Era Vargas. Uma característica da Primeira República era o voto de cabresto, em que os coronéis locais mandavam e fiscalizavam as pessoas quando votavam, criando uma fraude que descaracteriza a legitimidade do processo democrático. A democracia só foi restabelecida no Brasil em 1945, e em 1964 o país vive outro golpe contra a República Brasileira e contra a democracia. Trata-se do golpe civil-militar que impôs um regime de exceção entre 1964 e 1965,
suspenderam direitos civis e a Constituição, impondo a censura contra a empresa e fechando por alguns momentos o Congresso Nacional. Em 1985, a ditadura militar acaba, mas deixa como marca as eleições indiretas para presidente. Há a prevalência de um grande movimento, iniciado ainda no fim da ditadura, que se chamava Diretas Já, e pedia o estabelecimento de eleições diretas para presidente. Em 1988, acontece a Assembleia Constituinte, que cria a Constituição Federal de 1988 e restabelece a possibilidade da democracia plena, reforçando direitos e promovendo a igualdade. O respeito a essa democracia, até mesmo por parte dos representantes do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, e por parte da população civil, ainda é um problema, pois temos visto a violação sistêmica dos valores constitucionais por parte de políticos eleitos pelo povo e por parte do próprio povo. Em meio a altos e baixos, a democracia brasileira segue oscilando.